Eu vou editar esse vídeo porque eu tenho certeza que eu vou ficar me repetindo aqui, mas meu objetivo é gravar ele da forma mais crua possível, porque eu sei que o conteúdo é sensível e eu quero passar a minha opinião sincera a respeito deste tema. Ahn, Primeiro, explicar a minha relação com a Evernote. Eu sou um consultor certificado da Evernote. Eu tenho acesso a um monte de informações, eu tenho acesso às pessoas da Evernote, mas ultimamente, desde que a Bending Spoons comprou a empresa, eu tenho tentado me distanciar um pouco dessas informações porque eu quero estar mais próximo de você e não próximo deles. E não adianta eu saber porque eu não posso compartilhar a maior parte das informações que eles compartilham. Então, é isso, eu tenho ficado afastado da informação, não da Evernote. O que eu sabia a respeito do que aconteceu agora, dessa mudança, é que eles estavam fazendo um teste. E esse teste era para testar justamente o que eles acabaram decidindo. A decisão que foi tomada, eu fiquei sabendo talvez, sei lá, um dia, horas antes, porque eles informaram para os consultores certificados. Não é consultor certificado mais, é Evernote Experts. Tá vendo? Cru. Enfim, eles informaram um pouco antes do que eles publicaram no blog. Então eu fiquei sabendo quase igual todo mundo. Antes de continuar, eu quero pedir um favor. Esse tipo de vídeo que eu tenho publicado aqui no canal, em que eu falo mais, ele está disponível também em formato de podcast do YouTube. Se você usa o YouTube Music, o app YouTube Music, você pode procurar lá pelo meu nome, Vladimir Campos, e você vai encontrar o podcast Conexões Aleatórias, onde todos esses episódios também podem ser ouvidos no YouTube Music. É claro que eu entendo perfeitamente todos aqueles que não podem pagar pelo Evernote e outros serviços. Eu particularmente pago por um monte de coisas, ou coisas que me ajudam, ou coisas que ajudam o meu negócio, Google Workspace, Obsidian, YouTube Premium e por aí vai, porque eu percebo que a experiência, infelizmente, é o que acontece nos dias de hoje, a experiência completa desses serviços ou a experiência razoável desses serviços acontece só nas contas pagas. Dito isso, existem várias empresas que oferecem coisas mirabolantes, contas vitalícias, serviços extremamente baixos, uma conta gratuita extremamente completa, mas quando você olha para essas empresas, você percebe, e eu não estou falando só de empresas concorrentes do Evernote, não, tem um monte de concorrentes do Trello, por exemplo, que fazem a mesma coisa. São startups, essas startups recebem rios e rios de dinheiro de investidores, e esses investidores querem ver o dinheiro deles de volta de uma forma ou de outra. Uma das estratégias que eles usam é investir em várias empresas. Eles sabem que algumas dessas empresas vão quebrar, não vão chegar a lugar nenhum, mas aquelas que fizerem sucesso vão cobrir todos os custos das outras que quebraram e ainda gerar um lucro absurdo. Então é por isso que você vê essas ofertas malucas tentando atrair e atrair e atrair cada vez mais usuários. O que hoje em dia é um beco sem saída. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas é a realidade. Então, várias dessas empresas ou vão acabar com esses planos mirabolantes no futuro, ou vão quebrar, ou vão ser compradas por alguém. O que eu quero dizer é, em algum momento, o que está acontecendo com a Evernote, em alguma medida, vai acontecer com essas outras empresas também. O que eles estão dizendo aqui no post publicado no blog é que no dia 4 de dezembro, dali por diante, novos usuários gratuitos e os atuais usuários gratuitos vão ter um limite de 50 notas e apenas um caderno, apenas um notebook ou bloco de notas, dependendo aí da tradução que você usa no Evernote. As pessoas que têm mais do que essa quantidade, pelo que está escrito aqui no post, não é que eles vão apagar essas notas, você não vai poder criar mais, é claro, você está ultrapassando o limite de 50 de cadernos, obviamente não vai poder, mas não vai ser apagado. Você vai ter a possibilidade de exportar isso para poder usar, ficar dentro
do limite. Então, sei lá, se você tem 60 notas, não vai poder criar mais 61, mas você pode apagar 11 e criar mais uma para ficar dentro do limite de 50. Ou seja, não é um limite do que você tem, é um limite numérico. Tem que ter, no máximo, 50 notas e um notebook. Depois eles continuam aqui dizendo que escolheram esse número com base no que a maior parte dos usuários gratuitos utiliza. Eu não conheço os números da Evernote há muitos anos. Antigamente eles publicavam esses números, vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas, eu não sei, 50 notas me parece pouco para quem usa com... Se bem que eu conheço muita gente também, inclusive clientes meus, que ficam escrevendo coisas dentro da mesma nota, em vez de criar uma nota para cada evento, como é a minha prática. Normalmente eu sempre crio uma nova nota porque eu acho interessante manter a data e hora daquela entrada, daquela anotação. Mas eu conheço muita gente que, por exemplo, se está tratando com um cliente, usa sempre a mesma nota para fazer anotações daquele cliente. Então não sei, pode ser que seja um número. Eu não tenho nem como dizer que sim, nem que não, nem quero ficar especulando sobre isso, não faz no menor sentido, não vai mudar nada a sua vida, nem a minha vida. E antes de continuar, eu quero só deixar claro que essa é a única informação oficial que eu estou compartilhando com você, é a que está pública para todos, o que está aqui no blog. O resto todo que está aqui nesse vídeo é puro pensamento meu, conversa minha, baseada em informações públicas que existem sobre a Evernote. Nada do que eu estou falando aqui é informação oficial. É o Vladimir pensando sobre o assunto e compartilhando as ideias, ok? O antigo modelo de negócio, o modelo inicial de negócios da Evernote era ter o maior número de pessoas gratuito possível usando o aplicativo, e eles sabiam, isso foi dito várias vezes pelo Phil Libin, que na época era o CEO, eles sabiam que havia um percentual constante de conversão. Eu não lembro quanto era esse percentual, havia um percentual de pessoas que sempre virava um usuário pago. Então, com base nesse gráfico, ou seja, se eu tenho um montão de gente gratuita, eu sei que uma parte X desses usuários gratuitos vão se tornar usuários pagos, e com que esses usuários pagos pagam, eu consigo manter todo o sistema funcionando. Uma outra forma de receita que a Evernote criou muitos anos depois foi a loja, a Evernote Market, que foi criada pelo Phil Libin. Numa entrevista que ele me deu no meu canal em inglês, ele fala que tem muito orgulho da loja, não teria terminado com a loja, mas o CEO que veio depois dele encerrou a loja, e uma das informações que ele deu numa das entrevistas que ele deu naquela época foi que, eu acho que era metade, 50, não pesquisei isso, então, por favor, não use esse número como número oficial, mas parece que, se eu me lembro bem, eram metade das pessoas que compravam coisas na loja nunca não pagavam lá, nunca tinham pago nada para a Evernote, não eram usuários pagos da Evernote, ou seja, era uma outra forma de gerar receita para a Evernote. O que eu acho que deu errado ali, de novo, puro achismo, não tenho números, é que a Evernote administrava, pelo que eu entendo do negócio, apesar daquilo tudo, aquilo tudo eram parcerias. A Evernote não criou nada, ela usava produtos que já existiam, colocava a marca dela e revendia. Pelo que eu entendo do Evernote Market, eles faziam grande parte das vendas, porque eu sei que a Evernote tinha estoque desses produtos, então eu acho que o erro estava aí. Talvez eles tivessem feito uma parceria com as empresas, para as empresas fornecerem e fazerem toda a logística do produto, talvez tivesse sido mais eficiente. Enfim, pura especulação. Então, existiam esses dois modelos de receita. O modelo era conversão de usuários gratuitos e a loja da Evernote. O CEO que veio depois do Phil Libin, tem um vídeo aqui no canal em que eu conto um pouquinho dessa história em mais detalhes. Depois dê uma olhada aqui em cima, você vai ver o link também na descrição desse vídeo. Ele encerrou a loja, então não existia mais loja, e ele mudou os planos também da Evernote, e ele transferiu
o serviço de hospedagem das notas que ficavam dentro da Evernote para o Google Cloud. Em minha opinião, tudo isso foi para diminuir os custos da empresa. Só que lembra a história dos investidores? A Evernote recebeu rios e rios e rios de dinheiro no início. Era praticamente, acho que era a única empresa que tinha um bom serviço de notas. Todas as vezes que eu fui para a conferência da Evernote, a Evernote pagou tudo, pagou a viagem, pagou hospedagem, pagou alimentação, pagou tudo para eu ir para as conferências. E não era só eu que ia para as conferências, muita gente ia. Então era uma empresa nadando em dinheiro, uma quantidade também exorbitante de pessoas trabalhando na Evernote. Então eu acho que você está começando a somar A com B aí. Depois esse CEO, o Chris O'Neill, acho que ele também teve uma quantidade de pessoas que foram demitidas da Evernote. Então os sinais que a gente vai vendo são sinais de tentar ajustar custos. Só que quando você tem uma empresa daquele tamanho, com uma infraestrutura daquele tamanho, cheia de coisas rodando, não é tão simples demitir pessoas e mudar a estrutura dessa empresa. E é por isso que eu te falei lá no começo que, em algum momento, com todas essas outras empresas, algo desse tipo vai ter que acontecer. A conta simplesmente não fecha. E além dessa possibilidade da conta não fechar, que é o que eu acho que estava acontecendo, porque depois o Ian Small, que foi o CEO depois do Chris O'Neill, depois de algum tempo ele falou que a empresa estava no azul, não estava mais no vermelho. Então deve ter passado um tempo com todos esses ajustes e aí a coisa começou a se equilibrar, mas só se equilibrar não adianta, né? Tem que... o objetivo de empresas é ganhar dinheiro. Então, além deste problema, hoje, quer dizer, já naquela época, existiam inúmeros concorrentes do Evernote. Então, esse grupo de pessoas que poderia migrar para uma conta paga do Evernote, não necessariamente estava migrando. Se acontecia alguma coisa, se algum recurso era removido do Evernote, de repente era mais interessante eu migrar para um outro serviço. Sei lá, se eu não quero pagar, mas um outro serviço tem alguma coisa que me interessa, eu vou migrar para o outro serviço e assim por diante. Em outras palavras, esse universo de usuários que antes era controlado pela Evernote, ou seja, pagantes mais não pagantes só tinham uma opção que era o Evernote, agora tinham vários outros universos, vários outros lugares para irem. Então não tinha mais como aquela conta de que X% dos não pagantes iam virar pagantes. Em cima disso, muitos usuários não pagantes não migraram, ficaram lá. E pelos gráficos que antes eram publicados no passado, depois de um tempo isso parou de ser publicado, eu lembro de um gráfico de pizza que mostrava uma microfatiazinha assim que eram usuários pagantes. O resto todo eram não pagantes. Então, se a gente pensar proporcionalmente, mesmo que a Evernote tenha perdido usuários gratuitos e pagantes, essa proporção não deve ter mudado muito. Então, sustentar toda essa infraestrutura de usuários não pagantes com usuários pagantes e sem a perspectiva de conversão de usuários não pagantes para pagantes, deve ter sido o que fez a Bending Spoons tomar a decisão que ela tomou de mudar o modelo de negócios da conta gratuita. É preciso lembrar que todos esses usuários não pagantes gastam igual, e na verdade muito mais do que os usuários pagantes. Eles usam o mesmo espaço no servidor, usam a mesma infraestrutura de segurança, todas as coisas. E a conta gratuita do Evernote sempre foi limitada. Não havia essa diferença. O que havia de diferença é o que eu posso enviar para a conta a cada mês. Mas o total da conta gratuita sempre foi ilimitado. Não havia um limite. Então, se você começa a analisar do ponto de vista de matemática, de conta, os usuários gratuitos deviam estar consumindo, e devem ainda estar consumindo uma quantidade absurda de recursos sem pagar um único centavo para a Evernote. E eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou defendendo a Bending Spoons. O que eu estou tentando te mostrar é que
produtos gratuitos e produtos que prometem, sei lá, assinaturas vitalícias e coisas desse tipo. Acontece com todos. Outro dia não, já tem um tempinho, aconteceu com o Pocket Casts, que é um serviço de podcasts. Acontece com todos. Não tem jeito, em algum momento a conta não vai fechar. Quantos serviços incríveis foram comprados por grandes empresas e aniquilados? A Microsoft comprou, como era o nome daquilo? Tinha um serviço de calendário que era maravilhoso, Sunday, sei lá, não lembro mais o nome. Era incrível. A Microsoft comprou aquilo, encerrou o produto. Tinha um outro também de tarefas que a Microsoft comprou e encerrou o produto. Então não tem como esses modelos fecharem. E o que eu estou tentando te mostrar aqui, não estou justificando, não estou defendendo ninguém, eu estou tentando te mostrar que, inevitavelmente, usar produtos gratuitos vai gerar um desconforto em algum momento no futuro. É o preço que se paga. Trocadilho aí. É o preço que se paga por não pagar nada. Complicado. É a realidade. Infelizmente, essa é a realidade. A gente pode ficar aqui horas e horas questionando se estão tendo lucros exorbitantes ou não. Não vai mudar em nada. Essa é a realidade. Essa é a dura realidade dessas empresas. E esse é o meu cão. Tá aqui perambulando. Eu fugi dos barulhos que estavam lá na obra, no vizinho do escritório, para ficar aqui com os barulhos do meu cão em casa. Ou seja, o que eu acho que a Bending Spoons está fazendo, apenas acho, Vladimir especulando e pensando, é acabando com a conta gratuita, porque, convenhamos, 50 notas e um caderno, por mais que você use pouco, é pouquíssimo. Então isso é o fim da conta gratuita. Não existe na prática mais conta gratuita no Evernote. Então o que eu penso que é o objetivo deles é realmente, de fato, acabar com a conta gratuita, nesse sentido de que quase ninguém vai usar a gratuita. Na prática, no papel tá lá, existe uma conta gratuita, mas na prática não tem como usar essa conta gratuita mais. Simplesmente é muito pouco. Por isso eu questiono o fato deles dizerem que a maior parte das pessoas usam. Não sei, é especulação pura. Mas, então, todo esse grupo de usuários gratuitos ou vai sair do Evernote, que é o que eu penso, a maior parte vai sair do Evernote. Alguns vão ficar ali porque, por alguma razão, 50 notas é suficiente. E outros vão, muito poucos, em minha opinião, vão migrar para alguma conta paga. Seja o que for, eles vão agora ter um grupo de usuários real com quais eles vão poder trabalhar valores, serviços. Então eles vão, aqueles usuários que estão usando o serviço, de fato estão pagando pelo serviço. De novo, isso é o que eu penso que é o plano, é pura especulação minha. Mas me parece que faz muito sentido, porque quando você olha para outros serviços, mesmo esses gratuitos que estão cheios de dinheiro, de investidores, você consegue fazer as contas ali e perceber que a tendência é empurrar a pessoa para um plano pago. E, dito tudo isso, o que fazer? Existe alternativa realmente gratuita? Existe uma. Quer dizer, deve existir mais. Existe uma que eu acho que funciona bem, pelo menos em certa medida, que é o Obsidian. O Obsidian ele tem um modelo de negócios diferente. Ele tem um modelo de negócios em que ele tem um aplicativo. O aplicativo é gratuito para uso pessoal, ou seja, você instala o aplicativo no seu computador, você pode começar a usar. E ele é gratuito porque a base de dados do Obsidian é no seu computador. Você tem as pastas do seu computador e os arquivos vão ficar no seu computador. Então não existe custo para eles. É tão desconectado do serviço que quando eu testei o Obsidian pela primeira vez, é incrível. Você pode baixar o aplicativo e usar sem sequer fazer uma conta no serviço. Tá lá, baixou, criou o seu vault, o seu cofre no seu computador, que são as pastas do seu computador, e começa a usar. Isso é gratuito, 100% gratuito. O que eles cobram? Eles cobram pelo sincronismo. Então, se eu quero... Não estou com o meu telefone aqui. Se eu quero sincronizar aquilo
com outros aparelhos, eles oferecem um serviço de sincronismo, tá? O que também não é obrigatório, porque existem formas, aqui mesmo no canal existe um vídeo em que eu mostro, existem formas de sincronizar o Obsidian sem pagar pelo sincronismo. Vem com seus problemas e vem com seus cuidados. De novo, o preço que se paga por não pagar preço nenhum. Você tem que tomar muito cuidado. Eu pago pelo sincronismo do Obsidian para não ter dor de cabeça, para não ter que ficar pensando sobre isso. Um outro serviço pago no Obsidian, que eu também pago, é o Obsidian Publish, que na verdade ele converte algumas das notas do Obsidian para um site, um blog. Ou, na verdade, um site, não é um blog. É um site, que é o meu site. Hoje o meu site ele é feito de notas do Obsidian que eu publico nesse site. Era o que eu queria que tivesse sido criado, que tivesse acontecido com o serviço Postácio, que era uma empresa que fazia a mesma coisa com notas do Evernote. O Obsidian tem esse serviço. Uma outra característica que eu considero muito importante no Obsidian, além das notas estarem no seu computador, é que essas notas estão num formato de texto simples. Você formata essas notas usando o Markdown. Então, se você quiser abrir a nota em qualquer outro editor, você consegue abrir, você consegue até ver a nota no seu computador, você consegue ver as imagens no seu computador, você consegue ver os arquivos no seu computador. Tá tudo ali. Ou seja, migrar para um outro serviço, e a maior parte dos novos serviços usa Markdown, que é essa formatação de texto, é simples. E se você não quiser migrar para nada, as suas notas, pelo menos, estão ali já no seu computador. Então é uma outra vantagem que eu vejo. De novo, vem com uma série de custos seus embutidos, porque você tem que prestar atenção em tudo isso, cuidar de tudo isso, fazer os seus backups ou fazer o seu sincronismo, enfim. Mas eu vejo como algo que pode trazer tranquilidade para várias pessoas por essas características que ele tem. Outra opção é ir para um outro serviço pago, exportar suas notas e é isso. Sofrer depois com uma outra mudança em preços e estruturas se acontecer com esses serviços. Eu realmente, para quem quer ter controle, para quem não quer ter mais dor de cabeça no futuro, eu acho que uma solução como o Obsidian, que tem uma base local e que tem notas em formato aberto, é uma garantia maior de paz no futuro, né? Mas, vou repetir, você vem junto com um monte de custos seus de cuidar e gerenciar tudo aquilo. Já tem vários vídeos aqui no canal sobre o Obsidian e eu pretendo publicar outros no futuro. Bom, se você pretende ir pelo caminho do Obsidian, esse vídeo aqui mostra como criar o sincronismo gratuito. Como eu disse, mais adiante eu vou publicar outros vídeos. Infelizmente não tem nenhuma solução mágica para compartilhar com você, até porque eu não acredito em soluções mágicas. Enfim, espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo.